dízimo sobre o lucro bruto ou líquido. 18 de janeiro, quarta-feira. Muitos têm essa dúvida, né? Eu devolvo do bruto ou eu devolvo do líquido? E a lição explica: calculamos nosso dízimo sobre nossa renda se somos pagos por hora ou por salário. E calculamos sobre nossa renda ou lucro se somos autônomos e temos o nosso próprio negócio. E aqui ele dá algumas explicações sobre o porquê o governo desconta, né, alguns impostos, e etc, e etc. Aqui diz o seguinte: estudos sobre os hábitos de doação revelam que a maioria dos adventistas devolve o dízimo sobre a renda bruta. Eu faço isso, eu devolvo sobre a renda bruta. Ou seja, antes do desconto dos impostos. O dízimo deve ser calculado sobre a renda bruta do assalariado antes das deduções requeridas por lei e outros descontos. Isso é uma carta da Associação Geral dos Adventistas, Princípios e Diretrizes sobre dízimos e ofertas. Eu devolvo o lucro o bruto dos 10%. Por exemplo, vamos supor que uma pessoa receba R$1.000, certo? E desconta dela R$80. Então vai dar 920. O seu dízimo, se ela tirar do líquido, vai dar R$92. Se ela tirar do bruto, vai dar 100. Então, por causa de R$8, eu devolvo o bruto. Eu não devolvo o líquido. E a forma correta, como a gente viu aqui, é devolver o bruto. Agora, se a pessoa é um empresário, por exemplo, né? A sua empresa arrecadou R$1 milhão. Desse R$1 milhão, 500 mil ele tem que repor o estoque, né? 300 mil vai ficar para pagar demais despesas, funcionários, né? E etc. E aí os 200 mil é que é o lucro. Ele vai tirar do lucro os 10%. Uma pessoa que vende produtos na rua, seja qual for, aí ela arrecada por semana, vamos supor, R$1.000. E dos R$1.000, ela tem que pegar R$500 e repor o seu estoque. De onde é que ela vai tirar os 10% do lucro? Então seria os R$500. Então o seu dízimo seria 10% desse lucro. Seria R$50. Em 1 Reis, né, no capítulo 17, verso 9 ao 16, tem a história da viúva, né? E Elias foi até ela, né? A lição pergunta qual era a situação da viúva antes de Elias ir até ela, o que o profeta lhe pediu que fizesse antes de cuidar de si mesma e do filho, e o que podemos aprender com esse relato. 1 Reis, capítulo 17, é uma história muito fascinante, grande prova de fé dessa mulher. A gente vai ler alguns versos. 1 Reis 17, verso 9 ao 16. A viúva de Sarepta, né? Verso 10 diz o seguinte: então ele se levantou e se foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço-te uma vasilha de água para eu beber. Lembrando que na época não existia aposentadoria, benefício, né? O marido faleceu, não existia carteira assinada e ali a viúva ficar recebendo. A obrigação ali era do povo de Deus cuidar da viúva e dos órfãos, né? Era dos maiorais ali na cidade, mas naquela época ali o povo estava corrompido, né? Jezabel é que estava reinando sobre o povo de Deus. Então as viúvas, os órfãos ficavam realmente à mercê da caridade de alguém, né? No caso aqui foi o profeta Elias, né? Deus ouviu os clamores da viúva, viu sua necessidade e enviou Elias para lá para abençoá-la. E ela tinha que também fazer a sua parte. Diz o seguinte, Elias disse, né? Traze-me, peço uma vasilha de água para eu beber, no final do verso 10. No verso 11, indo ela a buscá-la, ele a chamou e lhe disse: traze-me também um bocado de pão na tua mão.
Porém ela respondeu: tão certo como vive o Senhor Jeová teu Deus, nada tenho cozido. Há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E veis aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho. Comê-lo-emos e morreremos. Ela estava já em desespero. Ela já estava esperando realmente o pior, né? Ela não via mais nada ela não via um destino bom para ele e para o filho dela. Muitas vezes estamos assim também, né? A névoa da dúvida, do medo, cobre a nossa mente e nos impede de enxergar as maravilhas de Deus, né? As suas bênçãos prometidas para nós. E permitimos que o desespero nos tome conta. E aí Elias disse, aí vem a promessa. Verso lindo vai ser no verso 14, né? Mas no verso 13 ele diz assim: Elias lhe disse, não temas. Essa palavra não temas nós encontramos na Bíblia 365 vezes. Um verso para cada dia do ano. Não temas, vai e faz o que disseste. Mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno e traze-mo aqui fora. Depois farás para ti mesma e para teu filho. Primeiro Elias pediu para a obra de Deus, para o mensageiro de Deus, digamos assim. Depois ela fizesse para ela e o filho. E o verso 14, Elias explica por quê. Porque assim diz o Senhor Jeová, Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até ao dia em que o Senhor Jeová fizer chover sobre a terra. Porque naquela época ali de Jezabel, 3 anos e meio sem chuva, a terra começou a não dar fruto e começou a vir uma grande fome ali sobre Israel. E o profeta disse, quando voltasse a chover na terra, até que voltasse a chover na terra, a comida não ia faltar na casa dessa mulher. Infelizmente, esse verso tão lindo e maravilhoso, muitos hoje usam para sugar o dinheiro das suas ovelhas, né? E infelizmente nada acontece. Por quê? Porque Deus não pediu que você desse nada para esses homens. Mas por falta de um conhecimento bíblico, conhecimento teológico, que muitos acham que não é importante a teologia, um grave engano isso. A teologia é muito importante, principalmente para você não ser enganado e saber qual é a vontade de Deus. Só que não adianta você ter conhecimento teológico e não praticar, certo? A nossa fé ela deve ser uma fé inteligente. Então muitas pessoas são enganadas e não sabem por que as coisas não estão acontecendo como elas querem. Porque estão adorando a Deus de uma forma errada, não conhecem a palavra de Deus, não vai buscar, e esses lobos devoradores acabam sugando, né? E elas não percebem, né, que estão dando dinheiro e nada está acontecendo. Nada do que eles falaram na vida dessas pessoas está acontecendo. E elas permanecem ali, tristemente, na cegueira espiritual. E nós devemos orar por essas pessoas que estão nessas igrejas que só fazem pregar aquilo que lhe convém para querer sugar o dinheiro do seu rebanho. Aí o verso 15 diz, né? Foi ela e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ele e a sua casa. Comeram ela e a sua casa há muitos dias. Da panela a farinha não se acabou e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor Jeová, por intermédio de Elias. Aleluia. Então, qual era a situação da viúva? Ela estava com grandes dificuldades para conseguir o alimento básico para sobreviver. O que o profeta ali pediu que fizesse, antes de cuidar de si mesma e do filho, Elias pediu para que ela fizesse primeiro a ele e prometeu que Deus iria cuidar dela, provendo o alimento, e assim aconteceu. Aleluia. E aí pergunta, o que podemos aprender com esse relato? Devemos confiar em Deus e ser fiel a Ele. A viúva de Sarepta foi informada pelo Senhor que um homem de Deus estava vindo para visitá-la. Isso está no verso 9. Eu nem li, por isso que eu estou lendo agora. Quando Elias chegou, ela explicou suas terríveis circunstâncias.
Elias primeiro pediu um copo de água e acrescentou: faça um pãozinho com o que você tem e traga-o para mim. Na minha tradução tem bolo, né? Isso parecia egoísmo da parte dele, ou ele estava simplesmente testando a fé dela, né? Ou permitindo que ela exercesse sua fé. Como temos visto, cada um tem de decidir suas próprias contribuições, sendo deixado na liberdade de dar segundo se propôs em seu coração. E na perguntinha de rodapé, como explicar a alguém que nunca devolveu o dízimo as bênçãos que advêm dessa experiência? Quais são essas bênçãos e como tudo isso fortalece sua fé? Como eu falei na semana passada, né? É impressionante como muitas vezes você acha que o dinheiro não vai dar, você faz o orçamento, mas aí você separa o dízimo. E algo milagroso acontece que sobra dinheiro ainda. Você não sabe explicar. É bênção. É bênção de Deus, é milagre. São as janelas do céu. Não tem como explicar. Só agradecer, louvar e continuar devolvendo o dízimo para o mantimento da sua casa. Aleluia. Já outros, né, que não devolvem, não sabem como o dinheiro nunca sobra e sempre está devendo alguém. Sempre está devendo alguém.